Olá a todos, olá a todas. Chegamos a uma etapa que considero muito importante deste nosso percurso, que é aquela que diz respeito à relação entre o trauma e o prazer. E se poderia pensar qual relação pode existir entre o trauma e o prazer? Certamente não o prazer de sofrer o trauma, certamente não o prazer de se encontrar em uma situação deste tipo. Mas, em vez disso, pode existir o prazer em uma situação como esta? Estive trocando ideias e falando com jornalistas de alguns jornais para os quais escrevo, que me diziam: mas que sentido tem falar agora de amor, falar de casal, falar de sexualidade? Não podemos falar dessas coisas porque estamos aprisionados por todo o resto. Como você faz? Como fazem os casais, por exemplo, para fazer amor neste momento? Como fazer? Podemos aprender com as crianças, se tivermos oportunidade, porque talvez elas estejam justamente conosco, ou mesmo porque podemos pensar como elas. Sabemos que as crianças brincam também sob as bombas. As crianças são capazes de brincar nas situações mais terríveis. Pensem no filme de Roberto Benigni, A Vida é Bela, no qual ele consegue transformar até o campo de concentração em um jogo para o seu filho e o filho aceita o jogo. Portanto, as crianças são capazes de encontrar a beleza, a brincadeira, o prazer em situações onde o adulto não consegue. E é a esta consciência criança que podemos recorrer neste momento. É ela que consegue nos afastar das coordenadas espaço-temporais da mente racional. É ela que nos presenteia momentos de pausa, também na situação de emergência mais terrível, na qual a nossa mente racional nos diz que, ao contrário, não devemos nos desligar, porque devemos nos manter prontos, devemos estar em alerta, devemos ser sempre coerentes. Isso, por um lado, é verdade. É claro que não podemos colocar em prática uma fuga total desta realidade, mas também não podemos permanecer ancorados constantemente ao que está acontecendo e ao estado de emergência em que nos encontramos, porque isso acabaria por empobrecer o nosso sistema, por depauperar aqueles recursos dos quais, ao contrário, temos necessidade para enfrentar a urgência. Então, antes de tudo, a consciência criança que está dentro de nós. Permita a ela de se fazer escutada, porque todos nós a temos. Ninguém a perde e cada um de nós tem os seus canais para reativá-la, para restaurá-la. Cada um de nós tem alguma coisa que ama fazer, ou alguma paixão particular, ou simplesmente também alguma curiosidade. Deixe ela estar ali. Dê-lhe um pouco de espaço. Permita-lhe aparecer, mesmo se estiver acontecendo o fim do mundo. Deixe que por um instante a sua criança interior apareça e chame você para brincar. Exatamente como fazem os pequenos, que não têm nenhuma percepção do fato de que não se pode fazer nada nesse instante. Este é o primeiro movimento. E depois, em realidade, o prazer é justamente aquilo que as pessoas, quando têm uma síndrome pós-traumática, perdem. Portanto, devemos procurar uma maneira de preservá-lo, justamente para evitar o trauma, de alguma forma, quase como prevenção. Nós acreditamos que o prazer seja uma coisa, entre aspas, inútil nesses casos, seja uma coisa supérflua. Como faço para pensar nas coisas prazerosas nesse momento? Em realidade, a neuroestética, aquele ramo das neurociências que se ocupa justamente da experiência do prazer, nos diz que nós temos extrema necessidade dele para estarmos bem, para mantermos o nosso cérebro em saúde, para podermos manter regulada toda a nossa fisiologia. Então, reserve os momentos, reserve os espaços que sejam dedicados a algo prazeroso e não pense que você está falhando quanto à obrigação de estar presente àquilo que está acontecendo. Exatamente ao contrário, você está revigorando de algum modo o seu sistema, está dando a ele um alimento. E com relação ao prazer, aquilo que entendemos justamente como prazer físico, antes de tudo, procure-o com você mesmo. Antes de tudo, procure-o em momentos nos quais, novamente, através do corpo, você recupere a sensação de prazer.
O banho quente, ao invés da massagem, ao invés da atividade física, portanto, através do corpo, recupere a percepção de alguma coisa boa e que realmente lhe agrade. E, finalmente, chegamos aos casais, à relação de casal. Estamos em um momento no qual nos dizem que devemos estar atentos também ao interior das casas, ao interior das famílias, aos contatos. Existem pessoas que me contam que até mesmo com o próprio parceiro, a própria parceira, evitam o contato, evitam os abraços, evitam ainda mais os beijos. Naturalmente, não interfiro na escolha de precaução que cada um deve fazer de acordo com as suas situações, as suas convicções e também as suas condições. Mas aquilo que de fato eu quero comunicar a você neste momento é que, em realidade, o amor, e neste caso me refiro justamente a fazer amor, a estar em contato físico com uma pessoa, equivale a fugir por um momento de qualquer outra coisa e alcançar um pequeno instante de paraíso, um pequeno Éden que está além de tudo. Há uma bela passagem em um livro que fala justamente da relação sexual como sendo de uma fuga, de uma maneira ou de outra do mundo. Uma fuga justamente daquela que é uma ferida inevitável da carne, e quero justamente lê-la para que esta sensação permaneça e, se lhe for possível, que você possa se conceder este momento. No livro My Beautiful, de Berger e Trivier, se lê: o desejo sexual é uma conspiração a dois. O plano é oferecer ao outro uma trégua da dor do mundo, não a felicidade, mas uma trégua física da enorme dívida do corpo em relação à dor. A conspiração consiste em criar juntos um espaço, um locus de isenção e isenção de necessidade temporária, da ferida irredutível que a carne herdou. Este locus é o interior do corpo do outro. A conspiração consiste no se perder dentro dele, onde cada um se tornará inencontrável. O desejo é uma troca de esconderijo. Portanto, nunca como neste momento, no qual temos pessoas que estão em isolamento, temos pessoas que estão no hospital em condições críticas, em terapia intensiva, nunca como neste momento vemos a fragilidade da carne, aquela ferida irredutível da qual se fala neste texto. Nunca como neste momento, se nos for possível, é importante que, em vez disso, vamos alimentar aquele esconderijo secreto, aquela isenção, aquela trégua física da dor que nos circunda, porque, em realidade, isso nos faz bem, mas também faz bem ao ambiente que vamos nutrir. E se não temos a possibilidade de fazer amor porque não temos um parceiro ou se estamos longe dele, por qualquer que seja a razão, façamos como nós mesmos. Pode ser também fazer amor com nós mesmos, se pode fazer amor com as coisas, se pode fazer amor com o belo e com o prazer. Esta, na realidade, não é supérfluo, em realidade, é aquele espaço de trégua do qual também o guerreiro tem necessidade antes de retomar a batalha.